Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar sobre reprodução, mas assim, não é qualquer tipo de reprodução não, tá? Agora eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre a reprodução sexuada ou gâmica, tá? Agora vamos fazer assim, ei menino, olha pra mim, menino, ô monstro, preste atenção, não copia nada enquanto eu estiver explicando, beleza? Primeiro tu deixa eu terminar tudo, pra no final tu tirar o teu print e copiar tudo no teu caderninho. Porque eu sou mais bonito que o teu caderno, eu sou mais bonito que o resumo que tu vai fazer aí. Então segura um pouquinho, olha pra mim, entende, depois copia, tá? Aí o que é que vai acontecer? Quando você pega a reprodução sexuada ou gâmica, quando você se pergunta, oxe, o que é uma reprodução sexuada ou gâmica? Ei, pegou isso aí? A primeira coisa que tu vai ter que lembrar é que assim, esse termo gâmica significa gametas. Ó, aqui significa gametas, ou seja, é a reprodução em que você vai ter a participação dos gametas. Ei, é a reprodução que ocorre com a participação dos gametas. Lembrando que os gametas são as células reprodutivas, são as células reprodutoras. Aí quando você pega a danada da reprodução sexuada e vai dar uma definição a ela, você vai dizer assim, ó, que a reprodução sexuada ou gâmica é o tipo de reprodução, é o tipo de reprodução, cuidado com isso aqui, que acontece, ó, é o tipo de reprodução que acontece agora sim, ó, acontece com a fusão dos gametas. Ei, com a fusão dos gametas. Lembrem que os gametas são as células reprodutoras, tá? E lembrem que para a reprodução ser sexuada vai ter que ter participação de gametas, porque eles vão se fundir, eles vão se juntar. Agora tem um detalhe, tá? Essa fusão, essa famosa fusão, geralmente vocês vão chamar ela, ó, de fecundação. Geralmente vocês vão chamar ela de fecundação. Ou, tem outro tipo, tem, monstro, ou autofecundação. Autofecundação. Sabe por quê? Porque tu tem que lembrar que não é porque a reprodução é sexuada que necessariamente vai ter que ter cópula. Vai ter que ter o cruzamento de dois seres de sexos separados. Você não precisa... Nem todo ser que faz reprodução sexuada, ele vai fazer cópula. Sabe por quê? Porque a gente tem alguns seres vivos que são hermafroditas. Eu tenho algumas espécies que são monóicas. E quando você diz que uma espécie é monóica, que uma espécie é hermafrodita, é porque essa danada dessa espécie, ela vai produzir os dois tipos de gameta no mesmo corpo. Como ela vai produzir os dois tipos de gameta no mesmo corpo, não precisa ter cópula, não precisa ter cruzamento, tá? Aí sabe o que é que vai acontecer? Presta atenção, olhe, dentro daquele próprio corpo, os dois gametas vão se encontrar, o gameta masculino e o gameta feminino. Aí quando você tem os dois gametas sendo produzidos no mesmo corpo e esses dois gametas eles se encontram, em vez de chamar de fecundação, a gente chama de autofecundação. Quando vocês pegarem esse termo autofecundação, ó, é porque os dois gametas
os dois gametas foram produzidos, ó, no mesmo corpo. No mesmo corpo. Isso aqui acontece, ó, com as espécies que são monóicas, com os seres monóicos. Isso é o que a gente chama de hermafrodita. Olhe, isso aqui é o que nós vamos chamar de seres, ó, hermafroditas. Cuidado com isso, tá? Agora, quando você pega... Agora, tá errado falar que é uma fecundação? Não. Mas, geralmente, as provas, eles colocam o termo autofecundação. E quando eles especificam esse termo autofecundação, é para você se ligar que os dois gametas são produzidos, tá? No mesmo corpo. Agora, claro que o principal mecanismo que garante o processo ser sexuado é a fecundação. E lembrem, tá? É por causa dessa fecundação... É por causa dessa fecundação, é por causa dessa autofecundação, é por causa dessa fusão dos gametas que a gente diz que na reprodução assexuada, ó, acontece variabilidade genética. Ó, acontece variabilidade genética. Cuidado com isso, tá? Uma das grandes diferenças de um processo sexuado para um processo assexuado, que a gente já falou aqui no cardume, é que no processo assexuado você não tem variabilidade genética. Você forma clones naturais. No processo sexuado, não. Você tem variabilidade genética, tá? Você tem variabilidade genética na formação do gameta. Se na meiose acontecer o crossing over ou a permutação. A gente tem variabilidade genética garantida quando você, tem a fusão. Você tem a fusão dos dois gametas, você mistura material genético. Então isso garante uma nova variabilidade, tá? Por isso que isso aqui também é denominado processo sexuado. E outra coisa, tá? Lembre que esse processo sexuado, ele comparado, claro, com o processo assexuado, que é geralmente essa comparação que eles vão fazer para vocês, ou eles vão cobrar de vocês nessas provas, aí vocês vão ter que lembrar assim, ó, que o processo sexuado, ele é um processo mais lento, se liga, tá? Mais complexo, ó, e ó, gasta mais energia. Toma cuidado com isso. Gasta mais energia. É um processo mais lento, mais complexo e gasta mais energia. Fiquem ligados nisso, tá? Fiquem ligados nisso. Isso, lembrando, sempre você tendo como referência o processo assexuado, porque eles misturam muito isso, beleza? Aí você pode dizer assim, Andrei, dá pra tu dar um exemplo aí de seres que fazem processos sexuados, de seres que são sexuados? Tá, ó. Lembrem que a gente tem animais que são sexuados. Eu tenho reprodução sexuada nos animais, tá? Agora, cuidado para não sair desse vídeo dizendo, não, o tubarão disse lá no cardume que todo animal só faz processo sexuado. Não, viu, monstro? Eu tenho reproduções assexuadas no mundo animal. Agora, na maioria, tá? Os animais são seres sexuados. Cuidado com isso, tá? Para não sair daqui falando besteira por aí, não. No cardume o tubarão disse isso. Disse não, viu, monstra? Se liga, agora vê. Eu tenho animais, ó. Tenho vegetais. Aí a mesma coisa. Tem plantinha que faz processo assexuado? Tem. Mas as plantinhas geralmente fazem processos sexuados, tá? Olhe, e a gente tem fungos. Os fungos também podem fazer processo sexuado, tá? Os fungos também podem fazer um processo sexuado. Podem ter fusão de células. Agora, tem fungo que se reproduz assexuadamente? Tem, a mesma ideia. Para não falar besteira, tá? Mas você também vai ter fungos que fazem processos sexuados, tranquilo? Agora, olhe, vocês tomem cuidado com outros seres. Por exemplo, bactérias. Bactérias têm processos considerados sexuados. Bactérias,
Tem processos que têm variabilidade, mas aí qual é a ideia? O problema é que os processos sexuados das bactérias, que até eu expliquei aqui, tem aula de bactéria aqui no cardume, tá? E assim, quando a gente fala das bactérias aqui no cardume, eu sempre lembro para todo mundo que as bactérias fazem processos sexuados como transformação, transdução e conjugação. Agora, eu preciso que vocês fiquem muito antenados, porque isso cai numa polêmica muito grande, porque é o seguinte, olha, a transformação, a transdução e a conjugação das bactérias gera variabilidade, mas não aumenta a quantidade da população. Não aumenta a quantidade dos indivíduos da população. Ou seja, é um mecanismo que gera variabilidade, tá? Mas não multiplica. Beleza? Então, assim, os processos sexuados que nós temos nas bactérias é só para gerar variabilidade, não mexe com a quantidade, porque para mexer com a quantidade tem que fazer processo assexuado, tá? Isso também vale para a conjugação dos protozoários. Porque lembrem que os paramécios, que correspondem a um tipo de protozoário, eles fazem conjugação. Mas a conjugação dos paramécios não é para aumentar a quantidade de paramécios, é só para mexer com a variabilidade, tá? Porque o que acontece? Geralmente nesses seres que só tem uma célula, os processos sexuados são para obter variabilidade. É para mudar a genética. Mas ser que só tem uma célula, só consegue aumentar a sua quantidade se fizer o processo assexuado. Beleza? Cuidado com isso. Aí assim, só para lembrar, quando vocês tentam falar de um esquema na reprodução, geralmente eles fazem isso, ó, eles gostam muito de usar o esquema da fecundação para representar que o processo é sexuado. Por exemplo, eles vão botar lá, ó, eles vão botar um espermatozoidezinho, ó, aí aqui você vai ter o gameta masculino. Lembre que todo gameta é haploide, tá? Todo gameta é haploide, toda célula reprodutora é haploide, beleza? A gente representa pela letrinha N. Aí esse espermatozoide, ó, vai se juntar com o óvulo. Esse espermatozoide vai se juntar com o óvulo, que é o gameta feminino. Se é gameta, é haploide, é N. Só tem a metade da genética da espécie. Aí você faz gameta masculino com gameta feminino, essa junção é a fecundação. O resultado disso aqui, ó, vai ser a primeira célula do indivíduo, chamada de zigoto, ó, ou célula-ovo. Chamada de zigoto ou célula-ovo. Esse zigoto, claro, como ele é a junção de N do espermatozoide com N do óvulo, você vai ter uma nova célulazinha, 2N. Beleza? Lembrando que é essa junçãozinha aqui, ó. Lembrando que é esse sinalzinho de mais aqui, que a gente garante que isso aqui é uma fecundação. Agora, se esses dois gametas são produzidos no mesmo corpo, isso vai ser chamado de fecundação? Ei, olha pra mim. Vai ser chamado de fecundação? Não, né? Vai ser chamado de autofecundação. Beleza? Mas o processo sexuado é isso. Gostasse? Se perguntarem a vocês o que é o processo sexuado, é só tu usar isso aqui que tu não erra isso em lugar nenhum mais. Não erra mais não. Tu quer copiar agora, né? Tá, vou sair da frente. Tira um print aí. Tira um print desse quadro aí. Tira um print desse esquema. Beleza? E assim, com isso, a gente fecha mais uma aula aqui no Cardume, tá? Agora, ei, monstrinho. Ô, monstrinha, eu preciso da tua ajuda, tá? Pega esse canal e distribui por aí. Vai espalhando esse canal com os amigos. Manda a galera se inscrever aqui geral. Sabe por quê? Porque quanto mais gente entra aqui no Cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, eu quero ver todo mundo aqui no Cardume nas próximas aulas, tá? Ó, beijo no coração, viu? Valeu!